Já reparou que quanto mais alguém precisa provar que mudou, menos essa mudança parece verdadeira? Enquanto uns anunciam cada nova fase nos stories, outros simplesmente somem um pouco, reorganizam a própria alma em silêncio. E quando reaparecem, você sente: essa pessoa não é mais a mesma. Carl Jung entendeu isso antes de virar frase de Instagram. Ele sabia que a vida não muda quando você troca a capa do caderno, mas quando você encara o caderno por dentro, rabiscos, rasuras, páginas arrancadas, palavras que você preferia esquecer. Esse vídeo não é sobre 5 passos para ser mais produtivo. É sobre outra coisa: como arrumar a sua vida em silêncio por dentro, usando a psicologia profunda de Jung, sombra, sonhos, sincronicidades, para sair do caos interno que mais cedo ou mais tarde sempre vira caos externo. Se você anda cansado de começar e não terminar, de prometer e se perder, de parecer bem por fora, mas se sentir quebrado por dentro, fica comigo. Hoje a gente vai falar de algo que quase ninguém te ensina: como mudar de verdade sem precisar anunciar nada para ninguém. E a primeira coisa que você precisa entender é simples, mas muda tudo. A transformação mais poderosa não faz barulho. Ela começa no lugar onde ninguém vê, dentro de você. Respira fundo. Vamos começar. Perceba uma coisa: as maiores viradas da sua vida não aconteceram quando você contou para todo mundo o que ia fazer. Elas aconteceram quando, em algum momento de cansaço ou lucidez, você pensou em silêncio: chega, eu não quero mais viver assim. Jung observou isso o tempo todo. Os pacientes que realmente se transformavam eram os que trabalhavam quietos, sem plateia, sem a necessidade de exibir evolução, sem transformar o próprio processo em espetáculo. Quando você anuncia demais o que vai fazer, o cérebro recebe um agrado antecipado. As pessoas elogiam, dizem: uau, agora vai. E por dentro, uma parte sua relaxa como se já tivesse feito. Você recebeu o aplauso sem ter feito o esforço. Resultado? Motivação despenca. Por isso, a mudança profunda costuma pedir silêncio. Não é segredo doentio, não é orgulho, é proteção. É como se sua alma dissesse: me deixa amadurecer isso aqui sem pressão de fora, sem ter que provar nada ainda. Transformação é um pacto sagrado entre você e você, não entre você e o feed. Quando você promete ao mundo, você se preocupa mais em não passar vergonha do que em realmente se escutar. Quando você promete em silêncio, a única pessoa que você precisa encarar é você mesmo. Isso muda tudo. Jung dizia de outra forma que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. Quando você escolhe mudar em silêncio, você começa a sair do modo destino e entra no modo decisão. Você deixa de ser empurrado pela opinião dos outros e começa a ser guiado pela própria verdade interna. Então, se você realmente quer arrumar sua vida, experimenta fazer um compromisso silencioso. Não poste, não anuncie, não explique, apenas comece, pequeno, discreto, diário. E antes de seguir, faz uma coisa: se essa mensagem já está mexendo com algo aí dentro, apoia esse tipo de conteúdo. Deixa o seu like agora e se inscreve no canal Segredo Junguiano. Aqui a gente não fala de motivação vazia. A gente fala de inconsciente, de sombra, de sentido de vida, com profundidade e clareza. Isso ajuda o YouTube a entregar essa conversa para mais pessoas que também estão tentando arrumar a vida de dentro para fora. Agora sim, vamos para o próximo passo. Não adianta mudar o lado de fora se quem está no comando por dentro continua o mesmo. Enquanto você tenta organizar agenda, contas, relacionamentos, rotina, há algo muito mais poderoso operando por trás de tudo isso: seus padrões internos. É por isso que tanta gente arruma o quarto e continua se sentindo em caos, troca de emprego e encontra o mesmo problema.
sai de um relacionamento e, sem perceber, entra em outro com a mesma dinâmica. O cenário muda, o roteiro é o mesmo. Jung via isso todos os dias. Pessoas chegando ao consultório dizendo: meu trabalho é um inferno, meu relacionamento sempre termina igual. Eu não entendo porque sempre estrago tudo quando está indo bem. E em vez de ficar apenas olhando para fora, ele perguntava: o que dentro de você está escolhendo, aceitando ou repetindo isso? Arrumar a vida no sentido profundo é conquistar um mínimo de governo sobre si mesmo. Não é virar uma pedra sem emoção. É conhecer tanto seus impulsos, medos, carências e forças que você para de ser arrastado por eles no automático. Quantas vezes você já falou: eu não queria ter reagido assim? Eu prometi que não ia fazer isso de novo. Eu não sei o que deu em mim. Isso é o piloto automático falando. É a parte sua invisível que na prática está dirigindo sua vida. Chega um ponto da jornada em que você percebe: o problema não é só o que acontece comigo, é como eu funciono por dentro quando isso acontece. E é aqui que entra uma das ideias mais fortes de Jung: a sombra. A sombra não é um monstro lá fora. É tudo aquilo que você é, mas não admite ser. É o conjunto dos traços, desejos, emoções e impulsos que foram condenados, ridicularizados ou proibidos lá atrás, na família, na escola, na religião, na cultura, e que você aprendeu a empurrar para o porão da consciência. O que você acha feio, errado, vergonhoso, demais para aceitar em si, não desaparece. Vai para a sombra, e de lá começa a puxar cordinhas invisíveis na sua vida. Se você quer realmente arrumar sua vida, precisa ter coragem de descer esse porão. Não para se destruir, mas para se conhecer. Porque a sombra não é só lado ruim. Ela também guarda partes suas fortes, criativas e vivas que você teve que esconder para ser aceito. E é para lá que vamos agora. Pensa em tudo o que você aprendeu, direto ou indiretamente. Menino bonzinho não sente raiva. Menina educada não fala alto. Homem não chora. Mulher forte aguenta tudo calada. Sensibilidade é fraqueza. Ambicioso é gente ruim. Essas frases vão virando filtros. O que passa por eles, você mostra. O que não passa, você esconde. Até de você. Mas esconder não é apagar. A agressividade que você não aceita em si pode voltar como explosões descontroladas, ironias, autossabotagem. A sensibilidade que você aprendeu a agredir pode reaparecer em forma de crises de ansiedade, tristeza sem nome, sensação de não caber em lugar nenhum. E tem mais. Aquilo que você mais detesta nos outros, muitas vezes é um espelho da sua própria sombra. O preguiçoso que te irrita demais pode refletir a parte sua exausta, que gostaria de parar, mas não se permite. O arrogante que te enfurece pode apontar para a sua própria grandeza negada, o medo de se assumir capaz. A pessoa dramática que você julga pode refletir emoções suas que você aprendeu a engolir. Jung dizia, em essência: o que te incomoda de forma exagerada no outro é um convite para olhar para dentro. E a sombra não guarda só defeitos. Ela guarda também ouro bruto, talentos, potências, desejos legítimos que foram reprimidos. Talvez, em nome de ser a filha perfeita, você tenha enterrado a ousadia. Em nome de ser racional, você tenha deixado a intuição trancada. Em nome de não incomodar, você tenha deixado o brilho no armário. Trabalhar com a sombra não é uma licença para viver tudo sem freio. Não é dizer: eu sou assim mesmo e pronto. É o contrário. É trazer esses conteúdos para a luz da consciência, para que você decida o que fazer com eles com maturidade. Em vez de a agressividade virar destruição, ela vira coragem e limite saudável. Em vez de o desejo de reconhecimento virar carência infinita, ele vira força de expressão e contribuição real. É assim que a vida começa a se alinhar. Você para de gastar energia fingindo que não é quem é, e passa a usar essa energia para viver de forma mais inteira.
Eu quero que você faça uma coisa simples depois desse vídeo. Pensa em uma pessoa que te irrita de um jeito desproporcional. Pergunta a si mesmo com sinceridade: o que exatamente nessa pessoa me incomoda tanto e onde existe algo parecido em mim? Se isso fez sentido para você, escreve aqui nos comentários de forma leve. Eu estou pronto para olhar a minha sombra com honestidade. Não é exposição, é apenas um jeito de você firmar um compromisso interno e, ao mesmo tempo, mostrar para o algoritmo que esse tipo de conversa precisa alcançar mais gente. Agora, vamos falar de um inimigo silencioso que nasce justamente da sombra reprimida, a autossabotagem. Você já viveu isso? A coisa está andando. Um relacionamento saudável, uma oportunidade boa de trabalho, um projeto que finalmente deslanchou. E de repente você faz algo que estraga tudo, fala o que não queria, some, procrastina exatamente o que era importante, esquece algo essencial e depois vem a frase clássica: eu não sei por que eu fiz isso. Para Jung, isso quase nunca é azar ou falta de força de vontade. É inconsciente em ação. Tudo aquilo que você enterrou, raiva, medo, orgulho, desejo, sensação de não merecer, não fica quieto. Essa energia procura um jeito de se manifestar. Se você aprendeu que sentir raiva é errado, talvez você exploda justamente com quem você ama mais, quando está a um passo de algo importante. Se internalizou a ideia de que não merece, pode largar na linha de chegada. Se aprendeu que se destacar é perigoso, a cada vez que começa a ir bem, uma parte sua puxa o freio de mão. Do lado de fora parece procrastinação crônica, escolhas ruins repetidas, acidentes em momentos-chave, doenças psicossomáticas, sempre o mesmo tipo de relacionamento que machuca. Do lado de dentro é a sombra gritando: eu existo. Enquanto você não olhar para mim, eu vou continuar derrubando suas construções. A maioria das pessoas reage a isso tentando ser mais forte. Se cobra, se xinga, se julga. Eu sou fraco, sou um fracasso, eu estrago tudo. Isso só piora o quadro, porque aumenta a culpa, e culpa é combustível para a sabotagem. A saída não é bater mais em você, é conhecer quem, dentro de você, está sabotando o jogo. Jung nunca disse: solta tudo e faz o que der na telha. O que ele propôs foi: integra. Em vez de ficar lutando contra partes suas, parecendo um exército interno em guerra, você se torna um mediador. Sua agressividade pode ser convertida em assertividade. Sua necessidade de reconhecimento pode ser convertida em contribuição verdadeira. Seu medo pode virar prudência, em vez de paralisia. Quando essas forças encontram um lugar na sua vida, elas não precisam mais destruir seus planos para serem vistas. É aí que, de repente, você começa a perceber: as sabotagens diminuem. Você não se trai tanto. Você aguenta mais tempo sustentando um caminho. Esse é o começo de arrumar a vida de verdade. E tudo isso começa com uma habilidade: auto-observação. A maioria de nós aprendeu a se observar para se julgar. Olha aí, errei de novo. Eu não presto. Tenho que parar com isso. Isso não é auto-observação, é autoagressão. Jung propôs outra postura: olhar para si com uma mistura de honestidade e curiosidade, quase como um cientista que estuda um fenômeno. Só que o fenômeno é você. Uma ferramenta simples e poderosa para isso é o que a gente pode chamar de diário da sombra. Funciona assim: no fim do dia, ou em algum momento tranquilo, você anota situações que te irritaram demais, momentos em que você sentiu vergonha de si, impulsos que você reprimiu. Eu quis falar tal coisa, mas engoli. Reações que você mesmo não entendeu. E em vez de escrever para se culpar, você escreve para investigar. Hoje eu explodi com tal pessoa. O que exatamente me assustou ali? Eu me senti desrespeitado, ignorado. Eu poderia ter colocado limite antes ao invés de acumular? Esse tipo de reflexão vai tirando o conteúdo do inconsciente e trazendo para o campo onde você pode escolher.
Outra técnica é prestar atenção nas projeções. Por que aquela pessoa me incomoda tanto? O que nela desperta um sentimento desproporcional em mim? Onde existe isso em mim, ainda que em outro formato? E o corpo é um aliado nessa observação. Tensão no ombro, aperto no peito, nó na garganta. Muitas vezes o corpo está reagindo antes da mente entender. Ele é um mapa daquilo que você reprime. Você também pode praticar pequenos diálogos internos. Por exemplo, com a raiva. Ok, eu sei que você está aí. Do que você está tentando me proteger? Onde eu deixei passar do limite e agora você quer vir como explosão? Como eu posso usar sua força sem ferir quem eu amo e sem me ferir? Quando você faz isso, essas partes deixam de ser inimigas e começam a se tornar fontes de informação. Jung dizia, em essência, você não muda o que continua chamando de nada a ver. Você só muda aquilo que tem coragem de olhar e nomear. E quanto mais você se observa com curiosidade, em vez de ódio, mais liberdade você ganha. Porque, aos poucos, surge um espaço entre o impulso e a ação. Antes era automático. Agora você consegue pausar, respirar, escolher. E é nesse silêncio que outra porta se abre. Os sonhos começam a se revelar como cartas do inconsciente. Mas antes de entrar neles, me conta aqui nos comentários, bem simples. Eu estou aprendendo a me observar sem me atacar. Às vezes, escrever isso é o primeiro passo para mudar o tom da sua voz interna. Para Jung, os sonhos eram a estrada real para o inconsciente. Enquanto você dorme, a parte mais profunda da sua psique continua trabalhando, só que em outra linguagem, a linguagem dos símbolos. A lógica do sonho não é a lógica do relógio. No sonho, você está na sua casa e, de repente, em outro país. Alguém que já morreu aparece vivo. Você voa, cai, volta no tempo. E ainda assim, quando acorda, uma parte sua pensa, isso tinha alguma coisa a ver comigo. Tem mesmo. Sonhar que está perdido pode refletir uma fase da vida em que você não sabe para onde ir. Sonhar que está nu em público pode apontar para medo de exposição, vulnerabilidade. Sonhar que tenta falar e não sai som pode mostrar o quanto você se cala acordado. Jung notava também uma coisa interessante. Muitas vezes, o sonho compensa o que acontece na vida acordada. Se você passa o dia inteiro controlado, racional, forte, pode sonhar chorando, gritando, implorando. Se você vive se anulando, pode sonhar brigando, confrontando, quebrando tudo. É como se o inconsciente dissesse, você está exagerando demais num polo. Eu preciso mostrar o outro. Uma prática poderosa é ter um caderno de sonhos ao lado da cama. Acordou? Lembrou de um pedaço? Anota. Não precisa entender na hora. O importante é registrar. Com o tempo você começa a notar. Símbolos que se repetem, cenários recorrentes, personagens que aparecem em fases específicas. E lembra, a pergunta não é o que significa sonhar com X no Google. A pergunta é, o que X significa para mim? Uma cobra, por exemplo, pode ser ameaça para uns, cura para outros, transformação para outros. O sentido nasce do encontro entre o símbolo e a sua história. Além dos sonhos, Jung falou de outra coisa fascinante: sincronicidade. São aquelas coincidências que parecem mais do que acaso. Você pensa em alguém que não vê há anos. No mesmo dia, a pessoa manda mensagem. Você está refletindo em largar um trabalho e, de repente, aparece um livro, uma conversa, uma frase numa música, falando exatamente sobre recomeço. Você abre um vídeo por acaso e ele responde a uma pergunta que você nem tinha formulado em voz alta. Para Jung, isso não é superstição barata. É uma forma de diálogo entre o que acontece dentro de você e o que se manifesta lá fora. Não é para transformar tudo em sinal, nem para viver paranoico. É para perceber. Quando eu começo a me alinhar com a minha verdade, a realidade parece responder.
Uma forma simples de treinar essa percepção é ter também um diário de sincronicidades. Anota coincidências que te marcam. Depois de um tempo, você pode enxergar padrões. Elas aumentam em fases de mudança. Elas se intensificam quando você está mais conectado consigo. Elas desaparecem quando você está totalmente desconectado de si. Isso não substitui decisão, não substitui responsabilidade, mas reconforta. Você não está caminhando sozinho. E é justamente quando você começa a se acompanhar por dentro, sonhos, sincronicidades, sombra, padrões, que uma transformação silenciosa vai se enraizando. Jung chamou de individuação o processo de se tornar quem você realmente é, não quem esperam que você seja, não quem você fingiu ser para sobreviver. Não é uma meta com data, é um processo, às vezes lento, às vezes intenso, sempre vivo. Ao longo desse caminho, algumas coisas começam a acontecer quase sem alarde. Você continua tendo medo, mas o medo deixa de mandar em tudo. Você continua errando, mas não se destrói por cada erro. Aprende. Você continua sentindo dor, mas já não precisa transformar toda a dor em drama eterno. Suas relações mudam, não porque você sai cortando todo mundo, mas porque você para de se encaixar à força em lugares que te pedem para se abandonar. Você tolera menos o que te viola. Tolerar menos não é explodir mais, é ajustar mais cedo. É dizer não com calma, em vez de explodir depois e sumir. Seu conceito de sucesso também muda. Deixa de ser só sobre ter coisas e passa a ser sobre ter coerência interna. Sucesso vira conseguir se olhar no espelho sem se trair, manter o eixo quando o mundo pede que você enlouqueça, sentir que, mesmo quando todo mundo discorda, você está sendo honesto com o que sente. E, curiosamente, quando você arruma o dentro, o fora começa a acompanhar. Não de um jeito mágico, sem esforço, mas de um jeito mais alinhado. Você escolhe melhor onde coloca a sua energia. Você atrai pessoas mais compatíveis com a sua verdade. Você não precisa mais performar uma versão de si. Pode simplesmente ser. Nessa fase, o silêncio ganha um outro significado. Não é fuga do mundo, é raiz. Você se recolhe não para desaparecer, mas para nutrir a base de tudo. Você mesmo. E eu quero que você faça um acordo consigo agora, se fizer sentido. Escreve nos comentários de forma bem simples. Eu escolho arrumar a minha vida em silêncio, de dentro para fora. É só uma frase, mas ela pode se tornar um lembrete. Você não precisa provar nada. Você precisa ser honesto com o que está nascendo aí dentro, porque a partir daqui tudo é continuidade. A transformação silenciosa não termina, ela aprofunda. Se você chegou até aqui, algo muito importante já aconteceu. Você ficou consigo mesmo até o fim. Num mundo de distração, isso em si já é um ato de coragem. Hoje a gente falou sobre a força de mudar em silêncio, sem transformar processo em performance, a conquista de si mesmo como a verdadeira organização da vida, a sombra como tudo aquilo que você é, mas nega ser, e o ouro escondido nela, a autossabotagem como fruto da repressão, não de falta de vergonha na cara, a auto-observação compassiva como ferramenta de transformação real, os sonhos e as sincronicidades como canais de diálogo com o inconsciente, a individuação como caminho de se tornar inteiro e não perfeito. Arrumar a vida à luz de Jung não é alinhar gavetas, é alinhar a alma, é parar de viver numa guerra contra você mesmo, é aceitar que você é claro e escuro, força e fragilidade, razão e instinto, e ainda assim é possível viver com integridade. Você não precisa se resolver todo para começar. Você precisa dar passos pequenos, silenciosos, consistentes. Um caderno onde você escreva seus padrões, irritações, sonhos. Um pouco mais de honestidade nas conversas consigo. Um pouco mais de atenção aos sinais internos, em vez de só olhar para fora.
um pouco mais de coragem para parar de representar. Se esse vídeo tocou algo em você, lembra que isso não é à toa. Talvez seja exatamente o momento em que uma parte sua está pedindo: me vê, me escuta. Vamos arrumar isso aqui dentro? E se você quiser continuar nessa jornada comigo, aprofundando Jung, inconsciente, sombra, sincronicidade, propósito de alma, deixa o seu like agora e se inscreve no canal Segredo Junguiano. Isso diz para o YouTube: esse tipo de conteúdo importa. Entrega para mais gente. Se sentir no coração, compartilha esse vídeo com alguém que anda quieto, meio cansado, precisando de uma palavra que não seja só força, mas entendimento. E guarda essa frase para hoje: a transformação mais profunda não acontece quando você grita para o mundo quem quer ser, mas quando você finalmente tem coragem de ser quem é. Mesmo que, no começo, só você saiba. A sua mudança silenciosa já começou. O mundo não precisa da sua versão perfeita, precisa da sua versão inteira. A gente se vê no próximo vídeo. Cuida de você por dentro, o resto começa a se reorganizar.